Primeiro ano, aqui, achei. Bom, então aqui, ó, vou começar a apresentação, tá? Então, olha, o primeiro ano, hoje é a nossa segunda aula online, tá? Eu vou trabalhar também a questão do que é a filosofia. Vocês estão sendo praticamente privilegiados, porque vocês são o primeiro ano onde nós estamos com o novo currículo do ensino médio. Isso significa que essa habilidade aqui, gente, ela vai ser usada em todas as disciplinas de humanas. Geografia, história, sociologia e filosofia. Então, vocês vão ter que aprender a identificar, analisar, discutir circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, culturais, dentro de todas essas disciplinas. Então, vocês vão ter que praticamente entender o conceito de civilização, de modernidade, de pós-modernidade, né? E é isso que nós vamos fazer quando nós vamos trabalhar com 3 filósofos, tá? Na aula do CMSP, a Fernanda trabalhou a questão do Nietzsche, né? O Batidas do Martelo. Eu vou trabalhar com vocês a questão dos mestres da suspeita. E aí vocês já vão entender o conceito de modernidade e o conceito de pós-modernidade, tá? O que acontece? Em filosofia, gente, nós temos que ter sempre uma visão de que a filosofia ela não é um conhecimento fechado, como, por exemplo, química, física, matemática, tá? A filosofia, ela é, como se diz, né, a mãe de todos os saberes. Por quê? Porque a filosofia nasce naquele sentido de ver o mundo através da nossa racionalidade. Ver o mundo sem metáforas. O que significa isso, professora? Significa que eu vou ver o mundo praticamente pela ciência, né? Então, pela minha racionalidade, eu vou pensar o mundo através da minha reflexão, da minha inteligência. Eu não vou usar, por exemplo, a metáfora dizendo que Deus, de que o sol é um Deus, por exemplo, né? De que a natureza ela rege toda a minha vida e eu não tenho autonomia nenhuma, né? Existem leis, e essas leis elas podem ser descobertas pelos homens, e todos os dias nós descobrimos como o mundo funciona, através do quê? Da nossa racionalidade, da nossa mente, tá? E até o século XVII, XVIII, nós tínhamos aquele movimento que chama iluminismo, tá? Que vocês já estudaram em história, né? Aquele movimento renascentista, onde tudo era explicado através da ciência, tá? Então, quando eu falo de modernidade, estou falando desse movimento iluminista, renascentista. E hoje nós vamos ver pós-modernidade. Por que nós vamos ver isso, professora? Porque nós vamos entender o movimento filosófico pensando como o homem estruturou a história. Por isso, o conceito de civilização. Vou repetir. Nós vamos usar, então, usando a filosofia, nós vamos entender a filosofia e vamos entender o movimento. Qual o movimento? O movimento onde o homem passa de pensar a sociedade apenas pela razão, onde ele cometeu alguns erros, e a crítica que se faz disso através da filosofia, né? Daí os mestres da suspeita. Aí vocês vão entender por quê, tá? Bom, para começar a aula, eu quero dar uma dica. Essa dica é da professora, né? Além de ser professora de filosofia, eu sou também mentor e palestrante de autoconhecimento. E quando nós pensamos em aprendizagem, nós temos que olhar para nós mesmos e perceber como eu aprendo melhor, tá? Nós somos muitos e nós somos diferentes, né? É uma ilusão, e foi uma ilusão, uma utopia, dizer que todos nós aprendemos da mesma forma. Nós não aprendemos da mesma forma. Isso não é nenhum problema, né? Mas eu que sou dono de mim e eu que sei como eu aprendo ou não, né? O professor, ele pode até dar uma pista para você, mas você precisa olhar para você e perceber como você aprende melhor. Isso significa que cada um tem um caminho neural para a aprendizagem, né? Nós temos algumas pessoas, por exemplo, que são visuais. Então, elas aprendem como? Vendo imagens,
assistindo as coisas, percebendo as coisas. Nós temos pessoas que são sinestésicas, são aquelas que precisam fazer para aprender. Por exemplo, é uma pessoa sinestésica, ela gosta de escrever para aprender. Uma pessoa que ouve, e ao ouvir, ela aprende melhor. O que é melhor para essa pessoa? Ela ouvir um e-book, por exemplo, em vez de ler. Uma pessoa visual, é melhor ela ler. Uma pessoa sinestésica, é melhor ela ir escrevendo enquanto o professor fala, né? Uma pessoa que ouvindo melhor, ela aprende melhor, ela pode gravar a aula, por exemplo, e ouvir o que o professor falou. Eu já tive muitos alunos que faziam isso nas minhas aulas. Isso significa que você precisa, e eu peço a vocês que façam isso, que vocês olhem para vocês mesmos, vejam como vocês mais aprendem com facilidade e explorem isso ao máximo, tá? Se você aprende ouvindo, então faça todo o possível para que você aprenda ouvindo, para que seja mais fácil e mais prazerosa a aprendizagem, tá? Não se force a fazer aquilo que você tem. Claro, é bom você tendo dificuldade, você batalhar para que aquilo melhore, claro, com certeza. Mas, se você tem mais facilidade de uma forma de aprender, então, aproveite disso, né? Mas, primeiro, você tem que olhar para você e ver como mais fácil você aprende. E quando você tem essa facilidade, você, na verdade, você tem mais prazer em aprender, porque se torna um pouco mais fácil, tá? Bom, muito bem. Então, eu já falei para vocês acessarem lá o canal Filosofia Nossa de Cada Dia, tá? Aproveite e se inscreva no canal da professora, que todas as aulas, elas vão ficar lá gravadas. Então, nós temos a aula do dia 10/3, que já está lá. Então, vão lá, assiste a aula do dia 10/3, assistam o que vocês quiserem, lá tem aulas de autoconhecimento também, tem aulas sobre conceitos, alguns conceitos primordiais, aí tem outras lives também, né? E a aula de hoje também vai ficar lá, então quem não pôde assistir também vai assistir. Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver Marx, Nietzsche e Freud. Como vocês podem perceber, são todos do século XIX. Isso é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Por que não é uma coincidência? Porque o homem, a partir do Renascimento e do Iluminismo significa iluminado pela razão, né? Isso significa que a alma, que Descartes falou de que nós, através da nossa racionalidade, nós podemos tudo. Que o conhecimento, Locke, por exemplo, que o conhecimento, ele traz poder. E tudo essa organização, né, sob a razão, ela trouxe benefícios e trouxe malefícios para a sociedade. Eu vou dar 2 exemplos de malefícios para vocês, né? Primeira Guerra Mundial, né, onde você teve aí um genocídio gerado pela tecnologia de armas que surgiu nessa época, e nós não tínhamos noção de que o que essas armas poderiam fazer, né? E na Primeira Guerra Mundial, então, você teve aí a racionalidade, a tecnologia usada para quê? Para matar seres humanos, para competição, para poder, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, gente, a ciência, os judeus, eles foram usados para fazer pesquisa científica. Porque eles foram tidos através da ciência, né? Tinha uma ciência na época que dizia que existia o ser humano perfeito e o ser humano imperfeito. E o judeu, dentro dessa ciência eugenista, né? Ela dizia que o judeu... Oi, querido. Meu avô ele já faleceu, né, ano passado, mas ele é sobrevivente do Holocausto, de Auschwitz. Isso. O irmão dele morreu na fogueira. Então, você vê que é uma coisa que está ali, gente. Não é uma coisa do fim do mundo, não é verdade? É uma coisa que está batendo na nossa porta. Então, como explicar, meu querido, e eu digo para você, a dor que deve existir na sua família, não deve ser fácil essa dor. Agora, como você explica a inteligência humana, o avanço científico usado para matar pessoas?
Eles usavam os judeus, né, como cobaias, né? E isso é muito triste, para poder fazer com que eles pudessem ter soldados, por exemplo, que sobrevivessem ao frio, né? Como o soldado sobreviveria, por exemplo, ferido no meio da batalha? Então, tudo isso foi feito com aquelas pessoas que a ciência dizia na época, a ciência eugenista, né, dizia na época que eles não eram perfeitos. Então, se não é perfeito, o que não é perfeito, então, pelo menos, deve para ser usado como cobaia na ciência. Né? Então, e aí esses nossos 3 filósofos, eles trouxeram uma nova visão. Sabe qual a visão? E sabe qual que é mais interessante? Os 3 são ateus. Aí vem a questão assim, professora, mas o que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte, porque na época, isso é certo ou que é errado, nós não vamos julgar. O que nós vamos estabelecer aqui que a filosofia, ao olhar para essa situação, percebeu o seguinte, percebeu que a ciência, ela está pautada naquela questão de que a racionalidade é o melhor que tem em nós. E a racionalidade deve ser aquela que organiza a sociedade, aquela que diz o que é bom ou ruim, aquela que faz com que seja o julgamento de quem merece merece vida ou não. Então, tudo isso vem trazer para nós, como que, dentro da filosofia, uma revolta com tudo isso. Por exemplo, uma pergunta que se fez, né? Bom, se Deus existe, por que ele deixou que todos os judeus, que foi aquele que trouxe, né, a questão monoteísta para a humanidade, né, que foi de onde nasceu Jesus, por exemplo, da cultura judaica, por que eles morreram? Mais de 6 milhões de judeus. Onde Deus estava? Percebe? Que ciência é essa, né? Que capitalismo é esse, por exemplo, né? Aí pensando em Marx, que capitalismo é esse, né? Que faz com que haja cada vez mais pobre, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Aquele que trabalha não tem direito e não consegue sobreviver com seu salário, né? Então, que homem é esse que criou um capitalismo que fez isso? Aí nós vemos Freud, por exemplo, que ele diz que olha, tudo isso acontece porque, na verdade, nós não temos só mente consciente, nós temos mente inconsciente. E a mente inconsciente é o nosso instinto, né? Então, ele descobriu que nós temos um inconsciente, coisa, gente, que até o século XIX nós não sabíamos. Hoje, vocês aprendem isso na escola, que existe mente consciente, que nós temos instintos, que esses instintos podem, muitas vezes, fazer com que nossa decisão não seja consciente, né? Nós temos emoções que vêm do nosso consciente, tudo isso começou a ser gerado neste momento. Por isso que eles são considerados os mestres da suspeita, tá? E aí, gente, eu vou trazer para vocês a crítica dos 3. Tá? Olha, professora, é muita coisa, sim, eu sei que é muita coisa, eu sei. Professora, no roteiro vai pedir tudo isso? Olha, o que eu vou pedir para vocês é que vocês entendam o movimento moderno, a razão, o pensamento, a inteligência organizacional, tentando organizar a sociedade. E aí vem a filosofia e critica isso por quê? Porque através desse movimento iluminista, renascentista, que organizou a sociedade na idade que nós chamamos moderna, ela percebe que isso teve também malefícios. Que essa radicalidade da razão trouxe alguns malefícios, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, grandes genocídios. Tá? Então, o homem, ele começou, através da filosofia, pensar diferente a sociedade. Trazer, gente, algo que o homem não pensou que existisse. Então, por exemplo, olha, a denominação mestres da suspeita, ele vem, se vocês colocarem na internet Paul Ricoeur, né, vocês veem que ele é um filósofo que ele vem depois dos 3, mas ele conseguiu enxergar nos 3 que eles questionaram a racionalidade moderna, tá? E esses pensadores são Nietzsche, Marx e Freud, tá? Marx, por exemplo. Marx, ele é o pai do movimento socialista,
que não é a sociologia, tá, gente? Sociologia é aquela disciplina, aquele eixo que vocês na escola, que foi criado por Comte, no positivismo, que é moderno. E nós temos o Marx, que é socialista. Socialista é aquele movimento que surge no século XIX, que vai culminar aí na Revolução Soviética, tá? Onde você tem aí alguns países que hoje são socialistas, por exemplo, tá? Isso é em Marx, tá? Marx, ele criticou o capitalismo. Né? O que é o capitalismo? É a sociedade que nós temos hoje, né, o capitalista, né, que nós temos hoje, que segue a questão do lucro, né, que você tem aquele que trabalha, aquele que é dono dos meios de produção, e aquele que tem maior lucro e aquele que tem menos lucro. Aquele que produz não chega a ser, a usufruir do lucro, porque, na verdade, ele não faz todo o produto, mas ele faz uma parte, e nós temos o dono do meio de produção, que são os empresários, e dono de qualquer empresa, gente. Eu não preciso pensar só na indústria. É claro que Marx, ele pensa na indústria, porque é a Revolução Francesa, é a Revolução Industrial, né? Que nós estamos pensando no trabalhador dentro da fábrica. Porém, hoje a gente tem outros tipos de exploração daquele que é o dono da empresa e daquele que trabalha para o dono da empresa. Né? Essa questão do lucro. Então, para Marx, o que nós temos aí, e aí tem uma frase dele aqui, o capital é o trabalho morto, como um vampiro se reanima segundo o trabalho vive, quanto mais o suga, mais forte se torna. Quando Marx diz isso, ele diz o seguinte, gente, que quando você tem a matéria-prima, quem transforma a matéria-prima no produto que vai ser vendido é o homem. É ele que faz essa transformação, porque o homem é trabalho, ele transforma as coisas, né? Ele transforma uma coisa em outra. E quando ele faz isso, aquele trabalho, aquela matéria-prima, ela se torna uma mercadoria e pode ser vendida. Né, quando ele faz isso. Só que quem fica com o lucro dessa transformação não é o trabalhador, não é quem fez o trabalho, mas é quem era o dono das ferramentas para fazer esse trabalho. Percebe? Então, o capitalismo, ele é esse movimento que suga a vida do trabalhador. Porque nós somos tempo. Nós somos limitados. Nós somos seres que nascemos, crescemos e morremos. Nós temos um tempo. O nosso tempo, gente, ele é essencial. Não percam tempo. Porque o tempo é vital. E Marx percebeu isso. Quando ele diz que o capitalismo é um vampiro, ele quis dizer o quê? Que o capitalismo é aquele que suga o tempo do trabalhador. O trabalhador, ele é pago por hora. E se ele é pago por hora, significa que cada hora que ele trabalha, ele perde uma hora de vida. E se esse trabalho que ele perdeu, essa hora de vida que ele perdeu, né, na verdade, trabalhando para o outro, o que acontece isso? Ele perdeu sangue, por isso que é vampiro. Tá? Então, Marx, ele viu isso na sociedade em geral. Então, quando o Paul Ricoeur chama ele de mestre da suspeita, ele suspeitou daquilo que todo mundo acreditava que era bom, que era o neoliberalismo, que era o liberalismo criado no século XVII, tá? E que veio aí, que tomou conta praticamente do mundo todo. Poucos seguiram o socialismo. Bom, por isso que Marx é o mestre da suspeita. O segundo mestre da suspeita é o Freud, né? Freud, aqui nós temos aqui a concepção freudiana, metáfora do iceberg, tá? Gente, nós somos 5% de mente consciente, 95% nós somos de mente inconsciente. E pior, né? Nós temos o ego, o superego e nós temos o id. O id é aquele inconsciente que está em nós, que grava dentro de mim aqueles traumas, aquelas experiências que eu tive durante a minha vida. E essas experiências que eu tive, por exemplo, eu fiquei com tanta raiva e guardei. Eu senti um amor tão grande e guardei. Eu senti medo. Eu não consegui expressar todo esse medo, ele vai para o meu inconsciente. E por isso que muitas vezes nós temos o mundo dos sonhos, porque lá nos sonhos é como uma panela de pressão. Aquilo que eu não consegui expressar durante o dia, eu expresso no sonho. Por quê? Porque o id, ele precisa colocar isso para fora, de uma forma ou de outra. Então, gente, Freud, ele teve um insight. Ele falou, gente, nós não somos somente conscientes, nós somos só
racionalidade, aquela que organiza a sociedade, nós somos muito mais inconsciente do que consciente. Então, muitas vezes, daí a questão da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra, o que estava aí em primeiro plano? Era a racionalidade, o querer o melhor para a humanidade, ou o que estava em primeiro plano é a luta pelo poder, quer dizer, o inconsciente do ser humano querendo lutar entre si, né? Querendo a vontade de poder. Então, a vontade, ela está ligada com o inconsciente. Qual é as vontades que tinham por trás da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Por exemplo, então, quer dizer, o homem ele não é só regido pela razão, mas ele é regido pelo inconsciente, às vezes muito mais pelo inconsciente. E aí eu deixo a perguntinha para vocês. Vocês estão deixando que o bom senso tome conta da vida de vocês ou o seu inconsciente, como, por exemplo, a preguiça, a procrastinação, a raiva e todas as outras emoções aí, tá? Só uma perguntinha, tá? E aí vem Nietzsche, que foi o que a Fernanda falou para nós. Nietzsche, gente, olha, Nietzsche, ele é maravilhoso, ele escreve em metáfora, ele diz que o homem é metafórico, que o homem, como ele é racional, ele inventa, ele cria. E quando ele cria isso, ele faz com que o que ele é de verdade fique camuflado, quietinho e torne o homem cada vez mais infeliz. Então, quando você diz, para Nietzsche, existe a vontade de potência, o homem ele sempre quer vencer. Ele quer vencer sempre. E se você não der a ele isso, ele vai se frustrar. E aqueles que estão no poder, eles conseguem fazer isso. Porém, aqueles que estão sob o jugo de alguma ideologia, eles ficam mansinhos, cordeirinhos, porque eles amansaram a sua vontade de potência. E aí vem a questão da religião, que foi onde pegou aí, né, Paul Ricoeur fala da religião, fala da moral também. A moral, essas são para Nietzsche, né, seria essas regras que vêm aí condicionar o homem para que não haja tanta competição, para que ele tenha, seja cada vez mais aí regrado, segundo aqueles que estão no poder. Tá? Então, ele diz, por exemplo, o seguinte, isso acho que Nietzsche mais incomodou, que tem uma obra que ele chama Anticristo, né? E ele diz assim, olha, eu vou ler a frase para vocês, Deus está morto. Mas, considerando o estado em que se encontra a espécie humana, o estado qual é, gente? Pós-Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, né? Que estava acontecendo na época dele. Talvez ainda por um milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra, tá? Grutas, ele faz menção aí, por exemplo, na Europa, você tem a gruta de Fátima, você tem a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ele está se referindo aí à questão cristã. Por quê? Porque existem milagres, né? As pessoas acreditam e existe, e aí essa manifestação, ela mostra a sombra do Deus que nós criamos. Só que ele diz o seguinte, sabe o que ele fala? Ele diz, nós criamos Deus e nós o matamos. Né? Então, Deus está morto. Né? E quando ele diz isso, ele diz que quando nós criamos isso, nós criamos para que a humanidade seja regrada, para que nem todas as pessoas tenham, saibam a potência que elas têm. Mas, na verdade, todo ser humano, ele quer ter o poder. Né? E aí, gente, aí deu aquela reviravolta no mundo, na questão filosófica. Então, hoje, nós não podemos dizer que a nossa razão, ela é aquela que decide tudo. Né? Que nós temos um movimento muito grande aí, dizendo que hoje nós somos mais inconscientes do que conscientes, e que nós precisamos sim ressignificar as nossas emoções, pensar nos nossos sentimentos, para que a gente possa organizar melhor a sociedade. Então, talvez a racionalidade não seja o caminho, talvez seja o caminho, por exemplo, o sentimento de empatia pelo outro.
né? Olhar o outro com olhos diferentes. Então, talvez a nossa sociedade precise aí de uma reforma, daí a questão da cidadania, a questão da ética, né? Você vê a sociedade de modo diferente através da emoção, porque a razão, ela é fria. Ela diz, você tem que aprender e pronto, ela não leva em consideração qual o seu estado naquele momento, tá? E aí tem as referências. E depois eu vou interromper o compartilhamento, porque eu acho que já deu nosso horário, e a gente tem que voltar. Muita coisa, né, gente? Muita coisa, né? Nós vamos retomar alguns deles, tá? Eu sei que a cabeça de vocês está fervilhando, eu imagino. Giovanni, meu amor, vou ler agora as mensagens, tá? Aqui, ó, machista, o Júlio machista. Então, a nossa sociedade, Júlia, eu vou te falar, Júlia, né? Acho que é Júlia, porque aqui tá Júlio, né? A nossa sociedade, na verdade, ela foi criada de modo machista, né? E vocês vão estudar, por exemplo, Olympic Goldes, que é a idealizadora do feminismo. Nós vamos ter, por exemplo, uma live agora no final do segundo bimestre, que vai ser de humanas, e logo eu vou postar para vocês um formulário a respeito desse assunto, e que vocês, se quiserem, vão poder apresentar essa live, nós vamos ter uma seleção aí, para saber quem quer e quem não quer. Então, eu vou postar lá no grupo de vocês, né, já um formulário para vocês fazendo uma pesquisa para saber o que vocês acham de apresentar uma live. Vocês gostariam, não gostariam, dentro do tema feminismo. E eu pasmo, Júlio, que a nossa sociedade, sim, ela é machista. Por que ela é machista? Porque ela foi criada machista. Ela foi fabricada na modernidade como machista. Né? E não tem como agora, não dá tempo de eu fazer a explicação para vocês a respeito disso, mas sim, nós somos machistas. E esse ser machista, ele entrou no nosso próprio inconsciente, nós aprendemos isso na nossa sociedade. Então, não é só pensar, não, eu não sou machista. Peraí, olhe para você e veja quais são realmente os seus sentimentos. Isso é culpa sua? Não, meu bem, não é culpa sua. A sociedade foi feita assim. Tá? Mas isso nós aprendemos em qual disciplina? Na filosofia, tá? Então, na filosofia que nós percebemos certos estereótipos, o jeito com que a gente vê a sociedade, o que nós damos valor ou não, tá? Mas é através de perguntas, tá? Que nós fazemos a nós mesmos, tá? Então, gente, os mestres da suspeita foi um remexeiro, como eu fiz com vocês agora. Eu mexi com vocês. E importante é mexer mesmo, porque é para vocês entenderem que a filosofia, ela não veio para ficar quietinha, ela não é como a química ou a física, que ela te ensina, olha isso, isso. Não, a filosofia, ela vem mexer com vocês mesmo. É para fazer com que vocês pensem. Eu quero que vocês saiam dessa aula com mais perguntas do que respostas, tá? Mas o importante é vocês saberem que a filosofia, ela usa de 3 sempre perguntinhas essenciais: o que, por quê e como, né? E isso eu posso usar para tudo, tá? Para que eu tenha bom senso na hora das minhas escolhas. Isso é o principal. Então, esses filósofos, eles vieram trazer um jeito melhor de ver a sociedade, e hoje nós estamos vendo aí grandes movimentos a respeito disso. Meus amores, eu quero dizer novamente, essa aula, eu vi que eu estava apresentando, parece que muitas pessoas estavam tentando entrar. Infelizmente, não tem como eu parar para vir, eu fico parando a apresentação e entrando, não tem como eu fazer isso, não consigo chegar até o fim. Então, essa aula, ela vai ficar gravada lá no meu canal, não esqueçam, acabou a aula aqui, já vai lá no YouTube, Filosofia Nossa de Cada Dia, professora Dirce Alegrete, vai lá, se inscreve, e vai estar lá a aula do dia 10/3, e essa aula que foi densa, ela vai estar lá também, tá? Mas depois, não fiquem assustados, tem a aula do CMSP hoje também, que com certeza vai falar sobre isso, e nós vamos ter mais aulas para vocês entenderem melhor o que é a filosofia, tá bom?
Eu espero que... Agora eu queria que vocês escrevessem no chat, se vocês têm alguma pergunta, eu sei que tem um monte. Mas, assim, o que vocês acharam da aula? Por favor, escrevam para mim aí no chat, por favor. E se vocês querem falar alguma coisa, vem escrever. Gostei, muito obrigada, Edu. Quem mais? Foi boa, obrigada, Graziele. Agora, se tiver alguma pergunta que vocês queiram falar assim, muito forte dentro de vocês, pode fazer. Foi muito boa, obrigada, Heloísa. Kaique, valeu, curtiu. Valeu, Kaique. Agora curte no meu canal também, tá? Vai lá, curte, por favor, se inscreva e curte também a aula. Quem foi Darwin? Oh, meu amor, Jonathan. Jonathan Darwin, ele foi um filósofo e cientista que criou, né, que teve o insight da teoria do evolucionismo. É ele que disse que nós evoluímos, né, que não houve a criação, né, assim, aquela contraposição entre o criacionismo, que a religião diz que Deus criou todas as coisas, tem o evolucionismo. A teoria do evolucionismo, que não necessariamente vai contra o criacionismo que nós aprendemos desde criança da religião, mas ela diz que as coisas evoluem, né? E conforme as coisas vão evoluindo, sobrevivem apenas aqueles que se adaptam melhor ao seu ambiente, né? Então, não é questão de competição, mas é uma questão de adaptação. Então, aquela espécie que se adapta melhor ao ambiente, às intempéries, a tudo que ela viveu, a espécie biológica, e não é uma questão de um dia para a noite, são milhares de anos, né? Ela consegue sobreviver melhor, tá? Ela consegue passar para as novas gerações, tá? Então, esse é Darwin, né? A gente estuda Darwin em filosofia? Pouco. Vocês estudam mais Darwin em biologia e em ciências, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Tchau, tchau, Giovanni. Prazer ter vocês aqui, tá bom? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Por favor. Alberto, Jonathan já escreveu. Thor, o que você achou, Thor? Escreve lá. Alberto, escreve também. Ademir, escreve também lá para mim, por favor. Tchau, Graziele. Graziele já escreveu, que gostou. Quem mais? Ademir, tchau. Rafaele. Tchau, Gi. Tchau, meu bem. Tchau, tchau, tchau. Podem falar comigo no privado se tiverem mais alguma dúvida. Tchau, Edu. Tchau, queridos. Foi um prazer. Tchau, meus amores. Tchau. Obrigado, Kaique. Obrigado, meus amores. Até mais. Até semana que vem, no mesmo horário, hein? Quinta-feira, às 11 horas. Um beijo. Até mais. Bom almoço. Tchau, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação para mim poder fechar